Muito bem, boa noite então. É um prazer estar aqui. Às vezes eu venho aqui um pouco fora de horário, né? Pode ser. Só para mim colocar minha Bíblia em cima. E hoje a gente veio para o culto. Não é a primeira vez que eu venho para o culto, também. E é sempre bom encontrar vocês. Eu me alegro porque a gente conversou algumas vezes com o conselho aqui sobre o terreno, né? Então, a gente é grato a Deus também, porque Deus tem feito maravilhas e hoje já tem um terreno e não precisar montar tudo no começo e desmontar no final vai ser muito legal, né? Eu falo isso porque Concórdia também passou por essa fase, e de desmontar e montar tudo. E então, deixa eu me apresentar. O Jorge já falou que eu sou vice-presidente da Melk. Já vou dizer, eu não quis essa função, mas o Senhor me chamou, e o Senhor sabe por quê. Né? Na Melk ninguém se elege, eles são convidados, então também fui convidado para essa função, e os irmãos devem saber por quê, talvez eu possa contribuir. Mas hoje eu quero contar um pouquinho. Eu tenho 54 anos, sou casado há 30 anos com a Silvana, que está aqui comigo. Né? E tem a minha filha Ana, meu genro Bernardo, também vieram juntos. Né? E o meu filho Pedro ficou em casa hoje, não veio dessa vez. Eu sou empresário, né? E hoje eu estou um pouco mais de folga. Eu vou contar um pouquinho a minha história mais adiante. Tudo que eu vou falar aqui é para a honra e glória do Senhor. Eu não gosto de falar isso, mas talvez o mundo por aí diga, você é um empresário bem-sucedido. Eu vou dizer, depois vocês vão entender a história. Se acaso eu for, ou fui um empresário bem-sucedido, é porque Jesus entrou nessa história. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Talvez é a dúvida de muitos, como o Jorge já introduziu, a questão da fé e o trabalho. Eu também tinha muitas dúvidas, e hoje meus cabelos brancos estão aí, e eu já vivi muita coisa, né? E eu queria ler com vocês um texto, para começar a falar um pouquinho de trabalho, e a gente vai entender como é que a fé entra. Se a gente só trabalha durante a semana, depois deixa o trabalho, e aí vem no domingo aqui no culto, daí está tudo resolvido. Daí a gente pede perdão por tudo que a gente fez de errado durante a semana, e aí, será que é isso? É isso que a gente quer conversar um pouco, que não é bem assim não, ou não é nada assim. É isso que eu quero dividir com vocês. Quem tiver a Bíblia, a gente quer se basear numa palavra de Lucas 5, 1 a 10. Lucas 5, 1 a 10. Está projetado aí também, né? É isso? Lucas 5, 1 a 10. E eu quero fazer a leitura. O título é Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas
e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Esse é o texto que nós queremos nos basear. E eu quero pegar do texto aqui o que ele fala sobre trabalho e nós tentarmos imaginar como as coisas eram na época de Jesus, né? A profissão ali de Simão Pedro era pescador, né? Juntamente com Tiago e João, que eram sócios dele, certo? Eles tinham barcos, né? E esses barcos, a gente imagina, provavelmente foram eles que fizeram esses barcos, né? Porque talvez tinha alguém que fazia, mas tu tinha que entender do tal do barco. Às vezes a melhor forma de entender do barco é você fazer o barco. Então eles entendiam sobre fazer barcos, né? Não sei se aprenderam com seus pais ou familiares, na época era assim que acontecia, né? Aprenderam também, para ser pescador, eles tinham que aprender a fazer redes. Mais um aprendizado aí. Com quem? De novo, provavelmente algum familiar e tal, aprenderam a fazer redes fortes, redes que suportavam o peso dos peixes, né? Outra coisa que eles tiveram que aprender, se eles pescavam e era de barco, tinha que aprender a navegar, não tinha? Mais uma coisa que eles tinham que aprender. Eles tinham que aprender sobre o clima, sobre os ventos. Tudo isso fazia parte do trabalho deles, né? Localização. Também tinha que se localizar. Não sei se você já foi a alto mar, aí tu olha para todos os lados, só tem água. Para que lado tu vai? Mais um aprendizado que eles tiveram que ter. Localização. Como que eles faziam? Não sei, não faço ideia, mas eles tinham noção disso. Hoje a gente tem uma bússola. Na época, não sei, mas tinha que aprender, porque senão tu não voltava para casa. Mais algo que eles tinham que aprender para a sua profissão, né? Outra, como é que vamos achar os peixes? Eles precisavam identificar onde estavam os cardumes para conseguir pescar. Muitos anos de aprendizado, eu digo, eles tiveram para serem pescadores, né? Acharam essa forma de levar o seu alimento para casa, né? Vamos dar uma olhada no texto aqui. A gente viu sobre o trabalho e eu quero olhar algumas coisas no texto, olhando para o que estava acontecendo ali, né? Jesus, como a gente viu no começo, no início, nos primeiros versículos, ele estava ensinando, né? Era o que acho que Jesus mais fez no seu ministério, era ensinar, tanto com atitudes, né, como falando, ele ensinava as pessoas. E ali ele estava principalmente para ensinar essas pessoas, os discípulos, Simão, Pedro e João. Tinha uma multidão, mas o foco ali era chamar os primeiros discípulos, como o título diz, né? Então, e eu queria ler com vocês o verso 4 e o 5. Quando o 4 diz: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre,
Trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Jesus estava ali dizendo uma coisa que, poxa, nós estudamos tanto, nós sabemos pescar, a gente foi para o mar e não pegamos nada. Não tem peixe hoje, eles estão, sei lá, do outro lado do lago. Mas Jesus dá uma ordem aqui para eles lançar as redes de tal lado. Poxa, e agora, né? Aí, não ia ter o que comer, mas será que eles vão lançar? Vão lançar, a gente já viu no texto que vão lançar. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eles estão pescando, talvez hoje em dia, alguns vão dizer, mas será que precisa trabalhar? Será que não tem um jeito mais fácil de ganhar a vida? Eu não sei, tem uns que estão dizendo que herdeiro é bom, né? Tal do youtuber também, parece que parece bom. E aí eu fui olhar o que Gênesis 3:19 diz, e lá diz assim, ó: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Parece um pouco cruel, né? Temos que trabalhar enquanto estivermos vivos. É isso que Gênesis 3:19 diz. E aí a gente trabalha até virar pó. Isso quer dizer, até a gente morrer. Aí vocês vão dizer comigo também, mas que trágico, né? A gente está aqui para trabalhar? Senão a gente vai morrer de fome? Se ficar só no trabalho, vai ser isso mesmo. Eu quero trazer essa realidade do trabalho dos pescadores aqui, do Pedro, do Tiago e do João, talvez para a nossa realidade de hoje, né? Você, ou você jovem, ou você, não importa a idade que você tem, o que você tem aprendido? Você tem aprendido com o teu pai? A tua profissão? Aprendeu com o teu pai? Ou você aprendeu na escola? Não sei, hoje é diferente. Hoje a gente tem aí cursos técnicos, tem faculdade, mestrado, doutorado, né? Tem outros cursos profissionalizantes, né? Estão fazendo especializações, estão aprendendo línguas diferentes. Isso hoje é assim, não é assim? Enfim, a gente está aprendendo como o nosso mundo funciona, para ver se a gente consegue tirar o nosso sustento, né? Eu vou dizer, tudo isso é muito importante, senão a gente não vai comer. Aprender sobre a nossa época, sobre o nosso mundo, para que a gente tenha um trabalho e tenha mais conforto. Senão, um calor desse a gente não vai nem conseguir comprar um ar-condicionado. Na criação, Deus disse que a terra está aí para ser cultivada, no texto que a gente leu. Então, o mundo está aí para ser conquistado. Use a sua inteligência, a sua capacidade, tudo que você estudou para conquistar ele. Pois bem, é isso. Isso é trabalho. Temos que trabalhar. Mas daí a gente vai ficar fazendo isso até a gente morrer? É o que o texto diz. É isso. Aí eu quero ler com vocês. Vou ler o 5 de novo, porque aí a gente vai entrar na parte espiritual, na fé. Para a gente entender que uma coisa completa a outra. Verso 5 diz: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes.
Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Pedro, Tiago e João conhecem uma nova realidade. Uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que tem poder sobre tudo, sobre a natureza. Como é que ele sabia que tinha peixe? De onde veio tanto peixe? Eles tinham usado tudo que eles tinham estudado, aprendido e não pegaram nada. Aí vem Jesus com uma ordem e pega um monte de peixe, que aqui diz no texto que as redes estavam se rompendo, de tanto peixe que tinha. Eu quero dizer, Jesus quer estar hoje no teu trabalho, na tua empresa. A palavra de Jesus hoje se chama Bíblia. Espero que você tenha ela na tua casa. Se não tem ainda, providencie. Ela precisa ser estudada. Se a gente quer conhecer esse Jesus que eles conheceram, é pela Bíblia. Essa é a maneira de nós escutarmos a voz dele, do que Deus tem para nós. Eu vou dizer, faça da tua vida tudo baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Eu sempre digo, já ouvi, não sei se você já ouviu essa expressão, é que eu gostava de ler manual, e o dia que eu ouvi que a Bíblia é o manual do fabricante, que legal. Deus nos fez e depois ele escreveu um manual. É assim que o ser humano funciona. E é assim o meu amor por esse ser humano que eu fiz. Eu quero dizer que ouvir e se sujeitar à palavra de Jesus faz toda a diferença. Fez toda a diferença no texto. Eles pescaram algo que nem eles acreditavam. Estar em comunhão com Deus, estar em oração, confiando as nossas decisões à vontade do Senhor. Isso é um passo adiante, que Pedro, Tiago e João foram aprender depois. Mas nós temos essa ferramenta. Eu quero ainda ler o verso 8, que diz: quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu a superioridade de Jesus e a sua posição de pecador. Eu quero dizer, esse passo é o primeiro passo para a gente andar com Jesus. Se colocar no seu lugar. Jesus é Senhor, conhece todas as coisas, e eu sou pecador e preciso do seu perdão. Aceite a direção do Mestre Jesus, o qual tem poder, conhecimento e tem um amor imenso por você e por mim. Se você sente um vazio dentro de você, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. E Pedro descobriu isso nesse dia. Que esse vazio, essa incerteza, essas dúvidas, só Jesus poderia preencher. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu quero que vocês contextualizem a questão do trabalho e da fé. Normalmente eu não conto essa história, mas eu falei antes que tudo é para a honra e glória do Senhor. Porque o que Deus fez na minha vida é muito especial. No início da minha vida não foi nada muito legal. Eu morava no interior de Concórdia, eu nasci em Concórdia, mas fui criado pela minha mãe e pelo meu pai no interior. Meus pais eram do agronegócio, né? Hoje é agronegócio. Mas eles tinham lavoura, eles tinham suinocultura, aves, gado de corte, gado leiteiro, e assim era
era um pequeno produtor com muitas coisas para fazer e eu morava lá. E vivia entre as vacas e sem muito recurso também. E aí, com 6 anos, eu tive que sair de casa. Eu vou dizer, desprezado por familiares. Eu morava de favor com a minha irmã. E aí, aos 12 anos, eu perdi meu pai. Meu pai tinha falecido. Eu vou dizer, e depois eu descobri por que meu pai me mandou sair de casa, mas esse é um outro assunto. Mas me deixou mais revoltado ainda. Eu tinha tudo para dar errado. Revoltado, na escola era só problema, só incomodava. A minha filha vai dizer, pai, não era fácil. Nem eu me aguentava. E eu ia, como as crianças saíram agora com o cultinho, não sei como é que chama aqui, cultinho? Milk Kids, que legal, né? Mas enfim, eu já ia com as crianças durante o culto ouvir essas histórias. Eram histórias e tal. E quando essa revolta muito grande na minha vida ali, eu conheci um Jesus, esse Jesus aqui, que estava ensinando no barco, e que eu descobri que ele me amava. E eu tinha que fazer o que Pedro fez aqui, o Tiago e o João, largaram o barco, que está no final aí do texto, e seguiram a Jesus. E eu sabia que era a minha melhor opção, eu não tinha outra opção, eu ia dar errado, ia dar besteira, né? Eu sabia que sem Jesus eu não teria chance. Eu conheci esse Jesus, como eu falei, do texto. E eu comecei a estudar a Bíblia. E eu vou dizer, no interior, e eu ainda vou dizer assim, algo que eu não falei, até os 6 anos eu só falava a língua alemã. E aí, quando me mandaram sair de casa com 6 anos, eu fui para a escola, e eu fui numa escola onde a professora só falava a língua portuguesa. Como que eu vou entender alguém numa outra língua? Aí era mais um problema, mais uma revolta. Longe do pai, longe da mãe. Eu morava em Joaçaba, isso são 80 quilômetros de Concórdia. Só coisa errada, só dificuldade. Eu às vezes, eu chorava de saudades dos meus pais, da vida que eu tinha. Mas aí, esse Jesus estendeu a mão para mim, e com 15 anos, eu aceitei esse Jesus para ele fazer parte da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. E no começo da vida, sem recursos financeiros, meus pais não podiam pagar uma escola para mim, eu estudei em escola pública e tal. Faculdade, esquece, não tem dinheiro. Meu pai ficou doente, né? E aí tudo que ele tinha juntado na sua vida, ele tinha perdido. Foi no médico, acabou. Ficou só uma área rural lá, sem muitas coisas, que é o que sobrou. E aí estudar como? Mas enfim, eu tinha Jesus, tá? Vamos lá, né? Aí eu quero falar um pouquinho do que aconteceu profissionalmente, né? Mas o importante é vocês saberem, Jesus estava comigo. Mesmo eu não acreditando muito, mas Jesus estava comigo. Eu tinha tomado essa decisão de que Ele faria parte da minha vida. Então, eu tinha algumas habilidades, eu era um cara fução, eu arrumava as coisas na casa da minha irmã, fazia qualquer coisa, botava cortina, arrumava um rádio, arrumava fio de luz, enfim.
eu fui fazendo porque não tinha ninguém que fazia, então eu aprendi a fazer. E aí, essas coisas foram sendo aprimoradas. E aí, finalmente, eu fui trabalhar numa empresa de informática. E talvez alguns da minha idade aí lembrem que tinha uma filial aqui em Chapecó, de uma empresa chamada Digitec. Hoje ela não existe mais, mas eu trabalhava lá, às vezes eu vinha aqui para Chapecó. E, olha, eu aprendi muitas coisas nessa empresa. Eu trabalhava eu comecei numa área, depois eu fui para manutenção, aprendi a consertar computadores, impressoras, e aprendi como atender um cliente, como que se trata um cliente, nossa, tantas outras coisas, né? Foi uma escola para mim. Também aprendi coisas que não deveria fazer, coisas que desagradavam os clientes. E aí fiz cursos lá, e lia, aprendia, ali eu aprendi a ler manuais, né? Era o meu chão. Às vezes até em inglês tinha que se virar, mas o meu inglês era ruim que dói. Mas era o que tinha, né? Isso foi lá em 94, mais ou menos, 1994, para vocês terem uma ideia. E aí, gente, a gente casou, eu e a Silvana casamos em 94. E aí, no primeiro ano de casado, aconteceu um negócio muito ruim. Eu achava que era muito ruim. A empresa que eu trabalhava, ela faliu. Quebrou. E daí? Daí dá para dizer, Jesus, onde é que você está? Agora estou sem emprego, sem trabalho. Recém-casado, sem emprego. E aí? Bom, mas eu falei, parecia que era ruim. Aí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que tirar o sustento de algum lugar. A gente viu que a gente precisa trabalhar. E eu não estava fora disso. E ninguém está fora disso. Tem que trabalhar. Tanto tempo dedicado, meu chão caiu. E agora? E aí, a gente conversou com alguns colegas de trabalho, 4 em específico. O que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Aí eu era da manutenção, o outro era... 2 eram programadores, um era contador e o outro era vendedor. A gente juntou e foi vender computador, consertar computador. E nós tínhamos um sonho que era fazer um software. Na época era uma coisa muito... Quase não tinha computador, para vocês terem uma ideia. Mas o nosso sonho era fazer um software para controlar finanças, controlar estoque. E a gente já tinha alguma coisa nessa outra empresa que faliu. E aí vamos começar. Mas começar sem nada. Nós não tinha dinheiro, nós não tinha quase nada. Mas a gente tinha vontade de trabalhar e o mais importante, Jesus estava conosco. Né? E a gente continuou, então, começou a empresa, continuou se dedicando, algumas coisas mudaram. Né? Agora a gente tinha novos desafios, a gente tinha que estudar estratégias, planos de negócio, mercado, concorrência, fazer planejamento, entender de finanças, comportamento de mercado, tendências e outras coisas mais. As coisas mudaram, mas a gente continuou. Eu usei os recursos que a gente tinha para se desenvolver. E assim foi essa empresa por 25 anos. Agora faz 5 anos que a gente vendeu a empresa, mas eu vou comentar um pouco mais isso adiante. E eu quero dizer que em 25 anos, como empresário, a minha maior alegria é poder dizer que o jeito de Jesus ainda funciona hoje. Essa foi a minha maior alegria. Porque eu aprendi que a gente tinha que tratar o funcionário como Jesus tratava. O irmão.
Eu era criticado porque eu tinha eu e mais um outro sócio, a gente tinha aceitado Jesus e 2 não. Um conhecia o caminho e disse, eu não quero isso para mim. Mas um era completamente ateu e ele me dizia, tu é louco, não é assim que se trata o funcionário. O funcionário tu tem que, tipo assim, dar com uma açoiteira, dar com chinelo, dar um tapa na cara, porque é tu que manda. Mas eu sabia que a palavra de Jesus era diferente, era de amor ao próximo. E assim eu fiz. Gente, isso dá certo. Eu tenho pessoas que quando eu vou na empresa lá, eles abrem um sorriso e dizem, Marcos, que bom que tu vem visitar a gente. E eu quero dizer, milagres ainda acontecem. Na empresa, aconteciam coisas impressionantes. Os nossos projetos ficavam prontos quando o mercado precisava. Nós tivemos vários momentos na empresa assim. E aí alguns vão dizer, coincidência? Não, não é coincidência, era Jesus agindo. Deus fechou portas perigosas, tinha algumas coisas, vamos sonegar. Eu lembro que tinha um tumulto, porque tinha 2 sócios, um sócio que queria sonegar, que o software sonegasse, e os outros 3 não queriam. Mas esse um insistiu, e aí aconteceu um fato no mercado e que a gente chegou à conclusão, não, nós não vamos por esse caminho, nós não vamos fazer nada no software para sonegar, porque não está certo, e esse outro sócio disse, tá bom, eu concordo, nós não vamos fazer, senão nós vamos ser presos. E era isso mesmo, Deus colocou uma situação a tal ponto que se nós fizéssemos, a gente podia ser preso. Aí naquele dia eu agradeci a Deus, e eu lembro que aquele dia a gente se reuniu na empresa para orar, tinham muitos cristãos na empresa, a gente sentou, orou, e Deus nos livrou de uma tremenda bomba, né? E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, esse meu sócio que não conhecia Jesus. Um dia numa reunião com os funcionários, ele disse assim, já tive muitas empresas, mas ver a mão de Deus como vejo em nossa empresa, eu nunca tinha visto. Gente, essa palavra para mim foi a melhor palavra que eu podia ouvir. Onde ele que não conhecia Jesus, ele dizer, ver a mão de Deus, como a gente vê nessa empresa, como as coisas acontecem, como a gente está pronto na hora certa, quando o mercado exige, eu nunca vi. Em 25 anos, a gente se tornou uma das maiores empresas de software para microempresas, para micro e pequenas empresas de comércio do Brasil. A gente vendia software para o Brasil todo. Chapecó também tem, talvez alguns vão lembrar, talvez conheçam. A gente chegou a ter 130 colaboradores. Há 5 anos a gente vendeu uma empresa próspera para um grupo italiano. E eu vou dizer, e hoje eu tenho mais tempo para servir ao Senhor, que tanto me amou, que tanto me cuidou, que me resgatou daquela história triste de abandono, e eu pude construir uma história e uma empresa a partir da orientação de Jesus, a partir da palavra dele. Jesus continua nos amando, e ele quer que você concilie o teu trabalho com a tua vida de fé. Mesmo que alguns vão te chamar de louco. Tu é um idiota, tu é louco, tu é doido. Vai aproveitar a vida, vai viver. Viver a vida de verdade é deitar no travesseiro em paz e saber que o Senhor cuida de você. Algumas vezes eu fui falaram mal, eu disse, mas o que é isso, Marcos? Então eu quero dizer para vocês como conciliar fé e trabalho da maneira certa. Faz a tua parte.
estude, construa o teu barco. Não sei o que você gosta, o que você atua, o que você quer ser no futuro. Estude, aprenda, seja o melhor. Mas tenha a palavra de Deus como parâmetro da tua vida. Sem a orientação de Deus, as coisas não prosperam. Ou prosperam sem paz. Adianta você ter um monte de coisa e deitar no travesseiro e pensar, mas será que eu vou perder tudo? Aí não adianta, né? Eu quero dizer que a gente tem a promessa de Jesus ainda hoje. E que Ele faz milagres. E eu posso dizer que sim. Em diversas áreas da minha vida. Mas isso é um tema para outro dia. Coisas impossíveis ainda acontecem. Na presença do Senhor. Aplicar os ensinamentos da palavra de Deus dá certo. Mesmo que a gente ache que não. Mas dá. Eu digo, dá certo. E concluindo. A palavra de Deus, a Bíblia, está aí para ser estudada e colocada em prática. Jesus ouvirá a nossa oração e entrará em nosso barco para que o milagre aconteça. Gente, isso acontece. Eu sou uma prova disso. Não é de um dia para o outro, tá? São 25 anos. Agora 30, porque há 5 anos a empresa foi vendida, né? Como eu já falei. E eu já falei antes, mas no verso 11, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Tiago e João deixaram o seu jeito para trás. Tudo que eles achavam que dava certo, deixaram para trás. Agora a gente vai fazer conforme Jesus nos orienta. Lembre que trabalho e fé andam juntos e não separados. Jesus quer ser o teu Senhor, teu mestre, teu guia em todos os momentos da tua vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja na tua família. Reconheça que sozinho não é possível. Esse é o primeiro ponto. Clame pelo perdão de Jesus, assim como os discípulos reconheceram que são pecadores. Quero dizer que Jesus te chama de braços abertos. E é só você aceitar o convite. Entregue a Jesus os teus caminhos, os teus fardos. Se você fizer isso, pela minha experiência de vida, eu vou dizer, você vai se surpreender do que Jesus pode fazer na tua vida. Eu me surpreendi do que Ele fez na minha vida. Permita que Jesus faça o mesmo por você. Esse é o meu conselho dessa noite. Amém? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!